Olá, irmãos. Vamos a mais uma mensagem na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. E eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Oremos. Ó Deus, a tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor traga luz à tua palavra por meio do Espírito Santo, para que possamos compreendê-la, aplicar em nossos corações e praticar no nosso dia a dia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos falar hoje sobre moderação. E neste versículo, o apóstolo Paulo dá uma ordem aos crentes para serem moderados. E é importante que Paulo não apenas dá a ordem para serem moderados, mas ele também diz que essa moderação deve ser propagada. Ele diz que a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Então, a nossa moderação tem que se tornar uma prática no meio da sociedade em que vivemos. Mas este mandamento, irmãos, ele é extremamente difícil, porque difícil de ser cumprido, porque nós temos uma tendência natural ao exagero. Nós somos naturalmente exagerados, e isso é muito ruim, e é por isso que o próprio apóstolo nos recomenda ou nos ordena a agirmos ao contrário, a agirmos com moderação. A cultura prevalecente dos nossos dias é justamente o contrário de tudo isso, é o contrário da moderação, porque a cultura do nosso tempo é a cultura da bizarrice, é a cultura da ignorância, do exagero, da soberba, é a cultura da brutalidade. Então, é comum a gente ver no nosso meio, no meio da cristandade, cristãos intolerantes, cristãos agitados, cristãos homofóbicos, racistas, misóginos. A gente vê cristãos defendendo a eliminação de grupos rivais, exigindo pena de morte, cristãos dizendo que bandido bom é bandido morto, cristãos que são a favor da tortura, das armas, do nazismo, da ditadura. E eu, irmãos, não consigo ver estas coisas nos ensinamentos de Cristo. Não vejo isso na mente de Cristo. Vejo totalmente o contrário. Veja que quando Pedro ele pega na arma para defender a Jesus, Jesus manda ele depor as armas. E depois daquela ocasião, a gente não vê mais Pedro usando espada, mas vê Pedro usando uma Bíblia, usando a palavra de Deus e sendo um homem extremamente manso, que foi usado por Deus para fazer uma grande obra. É diante, irmão, dessa situação que nós vivemos, de intolerância, de brutalidade, de falta de paciência, de falta de misericórdia, é que a palavra de Deus nos convoca para sermos tolerantes, para sermos misericordiosos, compassivos e para não sermos retaliadores e assodados ou exagerados. Existe um exemplo de moderação maravilhoso na palavra de Deus que está registrado lá em Atos capítulo 5,
versículo 33 em diante. Naquela ocasião, os apóstolos estavam pregando o evangelho e foram presos, foram torturados. E pela providência divina, Deus mandou um anjo e abriu a cela e eles foram libertos. E voltaram a pregar no templo. E logo pela manhã eles foram reconduzidos novamente à presença daquelas autoridades. Estava ali presente o colegiado inteiro dos saduceus e dos fariseus e das lideranças dos israelitas. E eles queriam matar os apóstolos. E aí surge no meio daquela baderna, né, daqueles homens intemperantes, nervosos e agitados, um homem chamado Gamaliel, que traz uma palavra equilibrada, um raciocínio lógico, perfeito, e vai demover da mente daqueles homens violentos aquela ideia de cometer aquela brutalidade. E é assim que nós devemos ser, como cristãos, no meio de um mundo terrível, violento, de um mundo intolerante, e devemos ter uma palavra de equilíbrio, uma atitude de graça, de misericórdia, de bondade, de raciocínio lógico. Então, diante desse quadro, desse mundo terrível, que nós devemos ser convocados, que nós estamos sendo convocados pela palavra de Deus para agir com moderação. Mas o que significa agir com moderação? A palavra moderação pode significar razoabilidade, simpatia. Então nós devemos agir com razoabilidade, não com intemperança, com simpatia, com generosidade, com cautela, com paciência e respeito pelas diferenças. Este foi sempre o exemplo de Cristo. Cristo sempre foi tolerante, amável, misericordioso, bondoso. O apóstolo Paulo também nos dá um exemplo disso quando ele chega lá na cidade de Atenas e ele percebe a idolatria que crassava aquela sociedade. Em cada rua, em cada esquina, em cada casa havia um ícone em forma de imagem e era uma sociedade extremamente idólatra. E Paulo não chega como um iconoclasta, chutando imagens, mas ele chega inclusive admirando a devoção daqueles atenienses. E é justamente por causa desse respeito que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Veja bem como Paulo se dirige aos atenienses quando ele dá na palavra. Ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então Paulo respeita a religião e a cultura daquele povo. E é por isso que ele tem a oportunidade de pregar aquele sermão maravilhoso que está registrado lá em Atos capítulo 17, inclusive convertendo algumas pessoas ali ao Evangelho de Cristo. Agir com moderação, com misericórdia, gentileza, indulgência e tolerância diante dos defeitos dos outros é a atitude que deve ter todo cristão. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 50, versículo 40, diz que se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém te tomar a capa, entrega a túnica. Se alguém te obrigar a ir uma légua, vai duas. Então nós devemos ser tolerantes, não devemos ser retaliadores, vingativos. Moderação é justamente isso. É uma graça que gera humildade, paciência, que suporta injustiças, infortúnios e maus tratos sem retaliação, sem amargura ou desejo de vingança. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos e para nós hoje: olha, ajam com moderação. A pessoa moderada é aquela que
como Paulo disse, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, como diz o versículo 11 desse mesmo capítulo, do capítulo 4. Então, moderação é a capacidade, inclusive, irmão, de contrariar o nosso amor próprio. É a capacidade de levar para longe de nós o egoísmo. O egoísmo é justamente a antítese do altruísmo. O altruísmo é aquela pessoa que não está ensimesmada, uma pessoa que se importa com a vida dos outros. E essa é uma das grandes dificuldades nossas, de contrariar o nosso amor próprio, a nossa auto-realização, e de não se importar com os outros. Pessoas egoístas, irmãos, elas são frias, elas são ensimesmadas, elas são insensíveis e vivem uma clausura. Ela vive clausurada no seu próprio mundo, na sua própria masmorra, infelizes. O produto do amor próprio sempre será a instabilidade, a ansiedade, a violência, a insatisfação, o isolamento e a infelicidade. Pessoas moderadas são altruístas, se preocupam com os outros, não se conforma com as desigualdades, com as injustiças, com a discriminação, com as mentiras e com a humilhação dos outros. As pessoas moderadas, elas se importam com os outros. E a moderação, irmãos, ela é tão maravilhosa, ela é tão importante na nossa vida, que ela nos leva a uma realidade muito melhor, uma realidade que vai além da própria justiça. Uma pessoa moderada é aquela que aprendeu a ir além da exigência da lei escrita. É uma pessoa que está sempre disposta a abrir mão da justiça para introduzir a misericórdia. Mas, irmãos, o que é a misericórdia? Misericórdia é a não aplicação do justo castigo que se merece. A pessoa moderada, ele tem a capacidade de compreender que a lei não é a última palavra. A misericórdia está acima da lei, o amor está acima da lei. Uma pessoa moderada é capaz de saber que existe algo que transcende, que está além da justiça. E esse algo que está além da justiça também lhe traz maior satisfação do que a própria aplicação da justiça, do que a própria aplicação da lei estrita. Jesus foi misericordioso com a mulher adúltera. Jesus não aplicou a lei porque o seu amor, a sua misericórdia foi além da lei. O resultado foi muito melhor do que se tivesse aplicado a lei, se tivesse sido implacável com a lei. Jesus disse: vai, não peques mais. Jesus, ele foi complacente com aquela mulher pecadora que invadiu aquele almoço onde estavam ali as pessoas importantes e que ela não tinha autorização para entrar, mas Jesus o acolheu. Ele podia muito bem ter falado para ela: não, a regra não permite você ficar aqui, você tem que ir embora, mas Jesus disse: não, deixa ela ir. E ele deu um exemplo de que a regra muitas vezes pode ser quebrada para que se alcance um resultado melhor, que é o amor, a misericórdia. E por causa daquilo, o próprio Jesus deu uma lição de humildade, de arrependimento, de salvação àqueles que se encontravam ali.
naquele evento. Imagine, irmãos, se Deus aplicasse a letra da lei sobre nós. O que seria de nós se Deus tivesse agido de forma justiceira para conosco? Se Ele tivesse aplicado a letra da lei para conosco, todos nós estávamos perdidos e condenados ao inferno eternamente. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos ser vistos pela humanidade como pessoas que receberam a capacidade de ir além da justiça. E é justamente isso que nos torna semelhantes ao próprio Deus, porque Deus foi além da sua justiça. Acima de tudo, da própria justiça está o amor. E por que nós devemos ser cristãos que agem com moderação? E é justamente o que nós acabamos de dizer, porque nós fomos alvos da moderação de Deus. E se nós fomos alvos da moderação de Deus, nós também devemos imitá-lo, imitar as obras de Deus, aquilo que Deus fez por nós, também com os nossos semelhantes. Se Deus fosse implacável, essa é mais uma razão, irmãos, que nós devemos ser moderados, porque se Deus fosse implacável na aplicação da lei, nós estaríamos também condenados, como disse anteriormente. Se Deus agiu assim, com gentileza, bondade, misericórdia, amor para conosco, nós também devemos imitá-lo, sendo misericordiosos para com todos, como diz a palavra. Devemos ser moderados, razoáveis, simpáticos, generosos, misericordiosos e não justiceiros implacáveis. É triste, irmãos, quando nós vemos crentes que não são amorosos, querem a destruição dos outros, crentes que dividem, crentes que ocupam o seu tempo brigando por causa de futilidades. Nós devemos concentrar as nossas forças contra os nossos inimigos, não contra lutar entre nós mesmos, por causa de política, por causa inclusive de medicamentos. Eu vejo hoje nas redes sociais, os crentes brigando por causa de cloroquina. Olha, irmãos, isso é ridículo. Nós devemos olhar para Cristo e ocupar o nosso tempo com coisas que realmente são relevantes. Devemos ser moderados, razoáveis, simpáticos, generosos, misericordiosos. O nosso trato com os outros deve ser inspirado do nosso trato, do trato de Deus para conosco. A justiça, ela é humana, mas a moderação e a misericórdia, ela é divina. Que a nossa moderação e não a nossa rudeza seja conhecida e propagada. Que nós tenhamos sempre em mente as palavras do Mestre, lá em Mateus capítulo 7, versículo 2, que diz que é com o mesmo critério que nós julgamos os outros, que nós também seremos julgados. E é com a mesma medida que nós medimos os outros, que nós também seremos medidos. Que a nossa moderação seja tão excelente que nos leve à capacidade de sobrepujar a nossa própria justiça e assim alcançarmos a estatura de Cristo. A estatura de Cristo. Nós devemos pensar como Cristo, andar como Cristo, agir como Cristo. Olhemos para Cristo, irmãos. Este é o nosso segredo, porque hoje nós estamos sendo distraídos, olhando para outras coisas, criando situações terríveis, porque nós não estamos olhando para Cristo. Nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o nosso modelo.
nosso modelo de moderação, nosso modelo de cristianismo, nosso modelo de evangelho. Façamos o mesmo que ele fez, sejamos compassivos, generosos e misericordiosos, como foi o nosso Salvador. O nosso Salvador foi misericordioso. Quando as pessoas estavam lhe ofendendo, quando as pessoas estavam lhe esbofeteando, lhe agredindo de todas as formas, ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele estava no meio de dois malfeitores, e um se virou para ele e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não foi olhar para a vida pregressa dele e todas as atrocidades que ele cometeu, mas Jesus foi moderado, paciente, misericordioso e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É assim que nós devemos ser. Nós não devemos ter raiva de ninguém, nós não devemos discriminar ninguém, nós não devemos querer a morte de ninguém, o extermínio de ninguém. Nós devemos amar como Cristo amou. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, que essa palavra possa tocar nos nossos corações. Possamos, ó Deus, ser cristãos verdadeiros, que amam, cristãos equilibrados, moderados, misericordiosos, acolhedores. Que o Senhor coloque em nossos corações a humildade, como foi humilde o nosso Senhor Jesus Cristo, acolhedor, cheio de amor e de graça. Nos ensina e nos ajuda, ó Deus, a agir como Cristo agiu. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.